desejo, nosso maior desejo, seja mantermos a nossa fé, nós possamos estar confiantes, independente de qualquer situação, nós possamos estar aqui em casa, no serviço, onde for, nós possamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o meu maior desejo é te conhecer, é desfrutar da tua comunhão, Senhor. Nós possamos estar bem perto do Senhor, porque Ele quer se chegar a você. Cante conosco, ore conosco esse cântico. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo é te conhecer. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Mais uma vez nós temos a oportunidade de meditar um pouco sobre a palavra de Deus e quero convidar você nessa manhã para nós abrirmos a Bíblia no capítulo 2 de Tiago, do verso 14 em diante. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor, Deus, possa abençoar, ó Deus, cada um de nós, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua Palavra e dá força, Deus, para obedecer, para o louvor do Teu nome. Isso é que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aqui com um texto na mão, um texto um pouco longo. E Tiago, quando escreve essa carta, ele, pelo menos dois motivos aí, dá para a gente enxergar claramente o porquê que ele escreve essa carta. Um deles é que aqueles cristãos, eles precisavam ser confortados, porque eles estavam vivendo muitas tribulações. Então, eles precisavam ser confortados. A gente, por exemplo, encontra referência disso em capítulo 1, verso 2 de Tiago. Um segundo motivo aí, um segundo objetivo de Tiago escrever essa carta
era corrigir algumas deficiências de fé e obra que estava existindo. Alguns estudiosos apontam que muitos dos leitores de Tiago, eles ouviram Paulo falar de fé, e uma fé que não precisava de obras para ser salvo. E aí Tiago detecta esse problema. Tiago, lógico, a gente sempre tem de ter isso em mente, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e Deus usa Tiago para vir corrigir um problema que estava existindo no meio deles. Existiam muitos problemas, a gente no decorrer da carta, a gente percebe isso. Uma outra oportunidade, nós tivemos a oportunidade de falar sobre acepção de pessoas, e agora nós temos a oportunidade de falar de fé e obra. Então, Tiago, ele detecta esses problemas e ele vem dar uma resposta plausível a esses problemas. E é esse o intuito da Bíblia. E o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês aí é onde Tiago detecta esse problema. E por que ele detecta esse problema? Porque muitos irmãos, como eu disse, eles possivelmente tinham ouvido de Paulo. E aí Paulo prega, por exemplo, Romanos, e a gente encontra outros textos. Eu posso até me reportar, por exemplo, Gálatas, capítulo 2, em que ele diz que ninguém será justificado por obras, mas por meio da fé. E aí Tiago vem, e parece que Tiago, ele é como se ele andasse em outra direção. Mas se a gente fizer uma leitura correta, se a gente observar o que Tiago de fato está falando, Tiago não anda, não se opõe a Paulo. Pelo contrário, Tiago fortalece, e ele fala de uma fé genuína que produz fruto. E isso é muito importante. Então, veja que aqueles primeiros irmãos ali, eles estavam tendo uma deficiência com relação à compreensão da fé, e que essa fé ela precisava ser acompanhada de obras. E aí Tiago, ele detecta esse problema e ele vem tratar esse problema. Acompanhe comigo aí o primeiro verso do capítulo 2, verso 14. Olha o que ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, o que Tiago está aí indagando com aquele primeiro leitor? Ele está dizendo o seguinte: qual o valor da confissão de fé se não for acompanhada de obra? Alguém pode dizer: eu declaro que tenho uma fé em Cristo Jesus, eu declaro que sou do Senhor Jesus, eu declaro que acredito nesse Deus, mas se essa confissão de fé não for acompanhada de obra, qual é o proveito disso aí? Nesse versículo, Tiago ele está detectando um problema que existia. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. Qual é o proveito que você tira disso? Qual é o sentido que você diz qual é o sentido que existe em dizer que tem fé e essa fé não produzir obras? Tiago está dizendo que isso não faz sentido. E aí ele, olhando para isso aqui, ele detecta esse problema. Como eu disse até em outro desses dias aí, toda vez que o texto bíblico ele é escrito, ele tem a incumbência, ele tem o objetivo de detectar o que estava acontecendo e ele vem corrigir aquilo que estava acontecendo. E aí Tiago anda numa direção muito interessante, dizendo o seguinte: alguém
que declara que tem fé e não tem a obra, essa fé, ela pode ser chamada de fé vazia. Acompanhe comigo o verso 15 e verso 17. Diz o seguinte, verso 15 e 17 a 17. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, isso aqui ele está falando de uma hipótese, ele está tratando de uma hipótese, e se alguém disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres a coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, o que Tiago está dizendo é que alguém declara que tem fé e não tiver obra, não faz sentido. E aí ele diz, alguém que vê uma pessoa, vê uma irmão que estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então veja, o que Tiago está dizendo assim aqui é que na hipótese de nós vermos alguém passando necessidade, nós vermos alguém passando por uma dificuldade, né? E nós dissermos, vai em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e nós não colocar a mão no bolso, nós não colocar lá a mão na despensa, no armário, e der alguma coisa para essa pessoa resolver a sua situação, ele está usando essa forma, esse exemplo para dizer o seguinte, que esse tipo de fé é vazia. Se você diz que tem fé e essa fé não for acompanhada da obra, de obras, essa fé não faz sentido. E é isso que Tiago vem aqui dar luz ali àqueles irmãos de como eles deveriam caminhar. E por que Tiago faz isso? Porque na caminhada da fé, quando nós decidimos caminharmos na fé, quando aqueles irmãos decidiram caminhar na fé, existe um estilo de vida, existe uma maneira de se viver. E qual é a maneira de se viver? Eu e você e aqueles irmãos daquele momento, eles, vamos pensar de um modo geral, eles não tinham Deus. Aí eles foram lá, aceitaram Cristo Jesus, receberam o Evangelho e agora eles têm uma nova vida, agora eles têm um novo exemplo de vida, agora eles têm uma maneira nova de viver. E essa maneira nova de viver não é algo que só é da boca para fora, é algo que precisa ser vivido. Então, Tiago, ele vem trabalhar dessa maneira para ajudar aqueles irmãos a compreender qual é o verdadeiro sentido da fé. E esse sentido da fé, ele precisa ser acompanhado com obras. Ou seja, quando alguém tem fé, a expressão da fé significa realizar obras. E aí nós vamos ver no decorrer da lição que seria esse realizar de obras. Aqui também nós encontramos, no capítulo 18, nós encontramos aí Tiago dizendo o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo? Ele está falando da impossibilidade de se dizer que tem fé sem obras. Não adianta a gente vai repetir isso diante dessa lição, porque o texto nos aponta para isso. A gente vai repetir algumas vezes
mas não adianta eu dizer que tenho fé, se as minhas obras não for condizentes com a fé que eu tento expressar, a fé que eu tento dizer para as pessoas, ao Deus que eu digo acreditar. Se não for condizente, não faz sentido. Ou seja, é a impossibilidade de dizer que tem fé se não tiver obra. Tiago chama aqui os seus leitores e nos chama a meditar. Ele diz o seguinte aqui, como já li: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me, ele está chamando o seu leitor a entender, para que esse leitor entenda, mostra a tua fé, como ele diz aqui, mostra a tua fé sem as tuas obras. E ele diz, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Então, Tiago chama o seu leitor para um estilo de vida, para uma maneira cristã, né? Essa fala tem até sido bem falada, até pelo pastor, uma maneira cristã de viver. Então, Tiago convida o seu leitor a ele fazer uma avaliação, uma observação. Não é possível alguém mostrar que tem fé sem ter obra. Porque a fé verdadeira, ela é mostrada por obras. E aí, a gente caminhando aí no verso 19, o que nós encontramos? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Aqui a gente precisa parar um pouquinho e ver que aqui é uma confissão. Só a confissão de fé não é suficiente. Um cristão verdadeiro treme diante de Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está colocando aqui, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Se você perguntar para todas as pessoas, que grande maioria esmagadora vão dizer que crê que há um só Deus. E por que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando, e essa carta ela foi dirigida a pessoas, as 12 tribos que estavam dispersas naquela região ali. E Tiago está partindo do princípio aqui da confissão de fé judaica. Eles criam que existia um só Deus. E é muito bom isso. E nós cristãos também participamos dessa mesma confissão de fé. Nós cremos que existe um só Deus. Mas só a confissão de fé não é suficiente. E aí ele coloca aqui, olha a fala de Tiago. Ele coloca aqui dizendo da seguinte forma: tu crê que é um só Deus e fazes bem. Também os demônios creem. E aí tem um ponto aí a mais aí que ele coloca para os demônios. E estremece e tremem diante de Deus. Por que o demônio treme diante de Deus? O demônio sabe, tem a mesma informação que é um só Deus, mas treme diante de Deus. Por quê? Porque os demônios sabem qual vai ser o seu destino final. Ele sabe que Deus vai chegar o momento em que não tem mais saída. Eles creem e estremecem, eles tremem diante de Deus. E aí o cristão genuíno, aquele que tem a fé genuína, ele precisa ter a confissão de fé. Eu creio no único Deus.
e ele precisa tremer, ele precisa ter temor diante de Deus. Porque só a partir do temor diante de Deus é que o homem ou que a mulher que diz ter fé em Cristo Jesus é capaz de realizar obras que agrade a Deus. Tem muita gente que nominalmente diz: eu creio em Deus, eu confesso a Cristo, mas não tem temor de Deus. Não treme diante de Deus. E por não temer, por não tremer diante de Deus, por não ter esse temor de Deus, não realiza obras vinda da fé que diz professar. Então vejo que Tiago trabalha dessa forma para que aqueles irmãos entendessem qual era o propósito de Deus. Aqui também ele diz o seguinte, ele aí meio que exemplifica essa fé com obras. E aí ele trabalha aí falando de dois personagens muito importantes. Ele fala de Abraão, pai da fé, e ele fala da prostituta Raabe. E quando eu estava meio que estudando aqui, observando, dando uma lida, eu fiquei observando, e alguns escritores até andam nessa direção, que Tiago, ele anda nos dois extremos. Ele pega o pai Abraão, pai da fé, e ele pega a prostituta Raabe. E segundo os escritores, os comentaristas, é como se fosse algo proposital. E para que ele faz isso? Para mostrar que a mesma regra para o pai Abraão, pai da fé, é a mesma para a prostituta Raabe. Abraão, pai da fé, creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Mas a gente caminhando aí e olhando para o contexto de Gênesis, em que relata a história de Abraão, os acontecidos na vida de Abraão, a gente vê que Tiago, ele escreve aqui, quando ele diz aqui, porventura, verso 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Tiago, ele traz a história de Abraão para dentro de um contexto conhecidíssimo pelo povo da época, o seu leitor da época, que eram a grande maioria judeus, e ele traz a história de Abraão para dizer o seguinte: Abraão creu em Deus, e o crer de Abraão não era algo da boca para fora. Abraão cria em Deus, no sentido de a ponto de sacrificar o seu filho, Isaque. E o que isso significa? Para nós e para aquele povo daquela época, o que isso significava? É que esse crer de Abraão tinha, essa fé que Abraão tinha em Deus, a obra que Abraão realiza é a obra de obediência à voz de Deus. Obediência à voz de Deus. Então veja, o pai da fé, ele tem fé em Deus, e essa fé que ele tem em Deus, ela é demonstrada com obediência a um pedido de Deus. E no caso de Raabe, como disse, é dois extremos. Eu fiquei até pensando, por que ele não coloca Davi?
Por que não coloca Moisés junto com Abraão? Por que não coloca um outro personagem? Mas coloca justamente Raabe. Raabe vivia em Jericó e a gente conhece o contexto aí dessa fala, e ela vivia ali em Jericó, era uma cananita ali, vivia em Jericó, e quando Josué envia os dois espias vão lá no bordel, porque lá no bordel possivelmente fosse um lugar de maior informação, saber como é que era o exército inimigo, saber as informações. Ali tinha um número de pessoas maior, possivelmente tinha muitos soldados, e aí ali eles estão. E há um relato, há um comentário de que eles estivessem lá, então havia uma procura deles. E quando ela ouviu deles que o Deus único, Deus da nação de Israel, quando ela ouve que esse Deus da nação de Israel, esse Deus vai tomar aquela terra, vai destruir aquela terra, ela crê na mensagem dos espias. E quando os espias estão a ponto de ser capturados pelo inimigo, ela com risco de perder a sua própria vida, mas ela cria na mensagem, ela creu na mensagem, ela tinha fé na mensagem de que esse Deus de Israel, da nação de Israel, ia ali, ia destruir tudo aquilo, mesmo ela correndo risco de vida. Ela esconde os espias e ajuda a sair daquele lugar. O que eu aprendo com tudo isso? O que a gente aprende com tudo isso? O que a gente entende olhando para tudo isso? A fé que a prostituta Raabe dizia ter foi manifestada através da obra que ela operou. E como diz aqui Tiago, ele diz: vês então, homem, que o homem não é justificado, vês então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Ele está dizendo, de igual modo, isso aqui ele estava falando de Abraão, e ele diz, e de igual modo, da mesma maneira que Abraão foi justificado pela fé, houve salvação para Abraão pela fé, a prostituta também Raabe, ele diz, de igual modo, a meretriz, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho. Então veja que ela, ao fazer isso, ela correu risco de perder sua própria vida. E aí o que eu quero aqui finalizar, observar alguns pontos aqui para nós finalizarmos a nossa lição. Ter fé implica em custo. Raabe, aí, ela correu o risco de ser morta, de perder a sua própria vida. Ter fé implica em ter custo. Ter fé implica em renúncia. Renúncia. Renúncia do quê? No momento em que no momento em que aqueles irmãos, primeiros leitores ali de Tiago, está sendo destruído, eles estão sendo destruídos da seguinte maneira: agora vocês receberam Cristo Jesus, agora vocês têm uma nova fé, agora vocês acreditam no único Deus, agora vocês dizem que têm fé, então vocês têm uma nova maneira de viver. Renúncia do quê? Quem tem uma fé genuína, tem que haver renúncia.
E aí a gente pode parar um pouco aqui e pensar, tem que haver custo e tem que haver renúncia e comprometimento. Mas eu quero parar um pouco na questão da renúncia. Como que era ou como que é uma vida de quem não tem fé em Deus? Que não tem fé genuína. Não é dizer que acredita em Deus, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que tudo pode, genericamente. Mas como que é a vida de quem não crê em Deus genuinamente? Quem não tem fé em Deus, uma fé genuína? É uma vida de mentira. Mentem, sem, sabe? Não tem um padrão para seguir. É uma vida em que a prostituição pode ocorrer. É uma vida em que o adultério pode ocorrer. É uma vida em que a mentira pode ocorrer. Que a falsidade faz parte desse padrão de vida. Que a bebedeira, que as drogas faz parte desse padrão de vida. Isso é uma vida sem uma fé genuína. Agora, no momento em que eu creio em Deus, eu tenho fé no Deus único, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que você precisa ter? Renúncia. Aqui nós olhamos para dentro do texto bíblico e olhamos exemplos. Tiago ali, ele traça ali meio que um opositor imaginário e ele começa a discorrer aquele texto e ele chega a dizer aqui, por exemplo, no verso 20, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Ele traça ali meio que um opositor imaginário ali, ele está falando para alguém, é como se ele estivesse falando para alguém, e ele vai discorrendo o texto. Então, tudo isso que nós vimos aqui foram relatos de pessoas que viveram as suas renúncias. Você acha que foi fácil para Abraão pegar o seu único filho ali, o filho da promessa, caminhar no caminho de 3 dias, e depois de 3 dias vai lá para sacrificar o seu filho, faz todo o rito ali, e quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, só não sacrifica porque há uma intervenção divina. Eu já vi alguns, até pastores, dizendo que no coração de Abraão ele sacrificou o seu filho. Então quem acredita genuinamente em Deus tem que entender que tem que haver renúncia. Quem outra hora tinha uma vida que não era uma fé genuína, vivia segundo o padrão, segundo o mundo, de mentira, de falsidade, de calúnia, de difamação, falta de justiça, injustiça para tudo que é lado. Mas agora não. Quem diz ter uma fé genuína em Deus, tem que haver renúncia. Agora, eu tenho um caráter, eu tenho uma vida moldada por Cristo. Eu digo que sou de Cristo, eu sou representante de Cristo na terra, eu sou representante de Deus. Então, eu acredito nesse Deus único, um Deus zeloso. E aí, meu irmão, a mentira já não faz parte mais. A falsidade já não faz parte mais. Não faz parte mais. A bebedeira, drogas, sexo ilícito, não faz parte mais. Porque agora tem um caráter mudado, tem uma vida transformada, um novo padrão de vida. O que adianta eu dizer que tenho fé? E aí as pessoas olham para mim, e qual é o ato de obediência que eu tenho para com Deus? Se eu não tiver ato de obediência para com Deus, o que significa a minha fé? É isso que Tiago está dizendo.
Se você que está me ouvindo diz que acredita em Deus, diz que é de Deus, professa, tem profissão de fé, mas se a sua vida não for uma vida pautada pela Bíblia, alguém que representa Deus, alguém que diz ou que fala de acordo com os princípios de Deus, meu irmão, precisa rever esse negócio da fé. Precisa rever. É isso que Tiago está dizendo para aquele leitor dele. A primeira fala que nossa aqui foi no verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvar? Alguém vai dizer que tem fé e não tem uma vida condizente com a fé que diz ter, com a fé genuína que Tiago fala. E Tiago não vai na contramão de Paulo. Os dois estão falando de uma fé genuína, os dois estão falando de uma mesma coisa. Então é isso que nós precisamos aqui entender. Esse relato todo aqui, e chega no final, apresenta Abraão, apresenta Raabe como exemplo de como expressar a fé. Abraão expressou a sua fé dando o que ele tinha de mais precioso, porque Deus pediu. Isso foi obra de obediência. Raabe expressou a sua fé acreditando na mensagem dos espias e mesmo com risco de perder a sua vida. Raabe não abriu mão daquilo que ela creu, daquilo que ela ouviu, ela acreditou. Um dia você levantou a sua mão de livre e espontânea vontade para ter uma vida diferente com Cristo, para viver em novidade de vida, para viver um novo padrão da verdade, um novo padrão de um bom testemunho, de uma vida correta, de uma vida que preza pela justiça, de uma vida que preza por aquilo que é correto, por aquilo que é digno. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você possamos a cada dia professarmos que cremos sim no Deus único e tremer diante dele, tremer diante de Deus, ter temor, para que através desse temor nós possamos produzir frutos de obediência, produzir o resultado da nossa fé. É isso que Tiago está dizendo ao seu leitor, é isso que Tiago nessa manhã, eu entendo que Tiago esteja dizendo a cada um de nós. Eu quero orar com você. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, de maneira muito clara, Deus, o Senhor falou no meu coração. O Senhor me ajuda, Deus, nas minhas fraquezas. E eu quero, Deus, ter essa fé. Eu quero, Deus, colocar, ó Deus, cada dia, Deus, o Senhor na minha frente, ó Deus, e pedir, ó Deus, que o Senhor me ajude, ó Deus. Ó Pai Santo, expressar a minha fé através de obras que o Senhor se agrade. É isso que eu te peço. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado para a honra e glória do teu nome santo. Amém.